Há um silêncio estranho que paira no momento em que você percebe que sempre andou na fila, sem saber exatamente por quê. Talvez seja cedo demais para admitir, mas quase tudo em nós anseia por aprovação. Há milhares de anos, pertencer significava sobreviver. O corpo lembrava disso antes mesmo de qualquer pensamento consciente. O frio da exclusão era tão letal quanto a ausência de alimento. E, de alguma forma, essa memória ainda respira em cada decisão que você toma. O impulso biológico de pertencimento se enraizou no cérebro como uma promessa de segurança. Quando você se adapta, sente o alívio imediato, uma calma artificial, como quem repousa em um ninho que não construiu, mas que oferece a ilusão de proteção. Mas, no mesmo instante em que essa paz chega, algo começa a se corroer por dentro. Como se cada concessão, cada aceno silencioso de concordância, fosse levantando um muro invisível entre o que você mostra ao mundo e o que realmente deseja viver. Se observar com atenção, perceberá o paradoxo. O conforto coletivo é sedutor. Ele embala sua inquietação, dizendo que tudo está no lugar certo, mas, lentamente, vai transformando a vitalidade em uma forma de adormecimento. E então surge a pergunta que talvez você prefira ignorar. Será que aquilo que você chama de certeza é apenas o medo de ser visto como diferente? Pode parecer dramático, mas pense por um instante naqueles que você conheceu, pessoas com talento evidente, sonhos pulsando, curiosidades tão únicas que poderiam ter criado algo belo. Ainda assim, escolheram caber, escolheram não contrair o senho de ninguém. Lembro de uma amiga que, quando criança, pintava mundos inteiros nos cadernos. Aos poucos, foi guardando as tintas em caixas que jamais abriu outra vez. Porque alguém, com um tom de desprezo, disse que a arte não pagava contas. A vida seguiu, e hoje ela sorri com cuidado, como quem teme que qualquer movimento desperte perguntas incômodas sobre o que foi deixado para trás. Talvez seja ali que começa a verdadeira liberdade, no instante em que você ousa desapontar. No momento silencioso em que, por um breve segundo, se torna um ponto fora da curva e descobre que esse lugar, antes temido, pode ser o único onde algo vivo ainda cresce. Existe uma força quase física que nos empurra para dentro do consenso. Estudos de neuroimagem mostram que a exclusão social não é apenas uma ideia desconfortável, ela ativa a mesma área do cérebro responsável pela dor física. O córtex cingulado anterior não distingue muito bem entre uma rejeição e uma queimadura. Esse dado explica por que, tantas vezes, preferimos anular nossa voz em vez de arriscar a dor de ser isolados. Talvez você conheça o experimento clássico de Asch. Diante de uma pergunta simples, qual linha era maior que a outra, a maioria dos participantes preferiu mentir, apenas porque todos ao redor estavam mentindo. Essa cena pode parecer absurda, mas quantas vezes você também concordou com algo que sabia estar errado, só para não destoar? Existe uma forma de idolatria sutil nesse comportamento. Oferecemos nossa alma em sacrifício, esperando o prêmio de não sermos julgados. Como se o olhar alheio fosse uma divindade implacável. E se, por uma semana, você apenas observasse, apenas anotasse cada escolha que faz por inércia coletiva, talvez perceber que quase tudo vem do medo seja paradoxalmente um alívio. Repetir não torna nada mais real, apenas mais confortável. O cérebro ama aquilo que já ouviu muitas vezes. O viés da familiaridade cria uma impressão enganosa de que o que se repete deve ser verdadeiro, e assim se constroem consensos que ninguém ousa questionar. Na era digital, esse fenômeno virou uma câmara de eco. As redes sociais filtram dúvidas e amplificam certezas superficiais. Aquilo que todos comentam parece ter mais valor do que aquilo que é silencioso. Houve uma época em que algumas teorias econômicas sem fundamento foram transformadas em políticas públicas, apenas porque grupos poderosos repetiam seus slogans com confiança. Multidões aderiram, e o custo foi pago pelas gerações seguintes. O choque é perceber.
Se todos acreditam, isso diz mais sobre a necessidade coletiva de segurança do que sobre a precisão da ideia. Cada vez que você decide não incomodar, algo em você se recolhe. A erosão do potencial raramente acontece de forma ruidosa. É silenciosa como uma corrente fria que vai esfriando a chama interior. Um talento autêntico, quando domesticado para caber no molde, perde sua vibração original. A neurociência emocional mostra que essa supressão constante eleva o cortisol de maneira crônica. Você começa a chamar de cansaço, o que na verdade é a dor de não se viver inteiro. A imagem mais próxima que encontro é a de uma semente que escolhe não brotar, por medo de chamar atenção. Ela permanece intacta, mas morta. E então, quase sem perceber, você se vê perguntando: o que em mim está morrendo apenas para ninguém se sentir desconfortável com meu brilho? Existe um tipo de sucesso que, no íntimo, tem sabor de derrota. Você pode conquistar cargos, diplomas, casas, pode ouvir aplausos e tapinhas nas costas, mas se tudo isso nasceu de uma obediência cega ao desejo coletivo, o triunfo soa como um eco distante, vazio e sem raiz. C.G. Jung chamou isso de individuação, o processo de separar o que é seu daquilo que foi introjetado pela multidão. Essa jornada não tem garantias de conforto, mas, sem ela, a vida pode se tornar apenas uma repetição decorada. Lembro da história de uma artista que deixou um cargo executivo depois de perceber que realizava o sonho de seus pais, não o dela. O medo foi imenso, mas, naquele instante, ela sentiu algo que não experimentava há décadas: sentido. Se quiser experimentar esse espaço, experimente este gesto. Escreva 2 listas. A primeira: o que eu faria se ninguém opinasse? A segunda: o que faço só para agradar? Entre essas linhas, talvez você encontre a centelha que estava adormecida. Quando você se recusa a seguir o roteiro coletivo, abre portais de possibilidade. A física chama de colapso da função de onda. Ao escolher outro ponto de atenção, você muda o resultado. Tudo aquilo que parecia impossível passa a ser, no mínimo, incerto. E nesse território incerto, nasce o novo. Essa reprogramação não é mística, mas prática. Ela começa no instante em que você interrompe seus automatismos, questiona seu impulso de seguir e cria novas frequências emocionais. Como disse em um de seus livros, a massa é sempre medíocre. Só indivíduos acordados são capazes de criar novos mundos. Se quiser sentir esse potencial, feche os olhos e visualize cenários de escolha autêntica. Imagine-se dizendo não. Imagine-se declarando o que realmente quer. Sinta a vibração, sinta o medo e sinta o alívio que vem depois. No fim, seguir o grupo pode parecer segurança, mas não viver a própria essência é uma forma lenta de morte. Ser diferente não é uma ameaça à ordem, é uma contribuição indispensável à evolução coletiva. Nos próximos dias, permita-se um pequeno gesto de desapontamento, uma recusa suave, uma opinião verdadeira, um silêncio firme que não pede desculpas. Quando você parar de se explicar, talvez descubra que o silêncio que surge pode ser o solo mais fértil do seu verdadeiro ser. E se tudo parecer incerto, lembre-se, talvez você não precise pertencer, apenas se lembrar de que sempre foi suficiente por existir. Se algo despertou em você, siga com a gente nessa jornada. Inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir.